Deus, uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, gente? Hoje só veio os valentes, né? Porque o frio tá muito gostoso, cara. O frio tá arrepiando tudo, né? Tá muito bom. É só os valentes, pastor, e quem não veio, tá em casa assistindo, né? Quem estiver assistindo aí, sejam bem-vindos a todos em nome de Jesus Cristo. Para você que está nos acompanhando, não sei de qual lugar você está, mas que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a sua licença para adentrar aí na sua casa, transmitindo a santa e poderosa palavra de Deus, é a palavra que vai mudar a tua vida. Amém, gente? Então, vamos já reanimar a igreja, dizendo que até a semana que vem, diz que vai ser igual essa semana, vai ser um friozinho gostoso. Né? Quinta, sexta, diz que vai ser bom, mas aí entra domingo já gelado e a semana completa vai ser uma maravilha. Então, para você que pensa que é só hoje, se preocupe de vir para a casa de Deus, não só é hoje não, nem só amanhã, nem só depois, vai ter um friozinho aí, bem gostoso para a gente dormir, tomar aquele caldinho, né, a canja de galinha de antigamente, hein, aquela canja gostosa, aquele bem gostoso. Então, se você quer fazer o seu caldinho aí bem gostoso, saiba que está frio, é só falar, pastor, aqui tem um caldinho. Aí nós estamos juntos, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Continuamos aqui com a palavra de Deus, que nós estamos aí já há algum dia com o tema de encorajamento para seguir em frente, né? Então vamos continuar nessa palavra de Deus, para Deus fazer a obra em nossas vidas. Basta a gente dar ouvido à santa palavra de Deus. E hoje estou aqui no livro de Sofonias, né? Quem quer acompanhar comigo, por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Sofonias, capítulo 3, eu vou ler do 11 ao 20 de Sofonias 3, a partir do 11 em diante do livro de Sofonias. Vamos estar meditando na santa palavra do nosso Deus Pai. Sofonias, se você está difícil de encontrar, Sofonias fica assim dentro da Bíblia Sagrada, não é fora não, nem na direita, é dentro. Pequenos profetas, tá, gente? Depois de Daniel aí, você vai, depois de Joel, depois vai Amós, Abacuque, né? Depois de Abacuque já é Sofonias. Tá bom? Mas Abacuque também é difícil para achar que Abacuque também é muito difícil de achar. Os profetas menores são difíceis, né? Porque são livros pequenos, você passa e não vê. São os profetas menores, né? Não é menor na estatura não, é menor porque os livros são menores, tá? Então diz assim a palavra de Deus em Sofonias capítulo 3, a partir do 11 em diante. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Oh, glória a Deus. Eu lembro que teve uma palavra, eu já ministrei essa semana, que falou nesse sentido de rebelião. Não foi agora não, foi a semana passada, tá? Eu lembro, eu vi essa palavra rebelião, falei, puxa, mas eu fui ver, não é nesse livro não. Quer dizer, eu não ministrei aqui nesse livro. Porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está
em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas. Os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhe darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Obrigado, Santo Deus e Eterno Pai, pela tua palavra, Cristo Jesus. Agora é contigo, Senhor. Porque antigamente o Pai Eterno, o Salvador, sempre falava através dos seus profetas escolhidos. Mas hoje, Pai, tu nos confirma na tua palavra que tu falas através do teu Filho Santo, Jesus. Então, Pai, é em nome de Jesus que estamos aqui reunidos, já louvamos, já te adoramos, engrandecemos a ti. Agora, meu Deus, é contigo, Pai. Fala com tua igreja em nome de Jesus em cada coração. Os que estão aqui, que estão assistindo, aqueles que estão dispersos, se alguém estiver ouvindo, Pai, assistindo, meu Deus, recebendo a tua palavra, muda o coração, Pai, de cada um. Não deixe-nos sozinho, porque sabe que sozinho nós não somos absolutamente ninguém e reconhecemos isso. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém, gente? Graças a Deus. Sentem, podem sentarem. Tem cadeira vazia para você escolher, né? Então fique à vontade. As misericórdias de Deus, elas são infinitas e não tem nem como comparar, querido. Quando eu vejo essa palavra aqui, porque Deus está falando com os rebeldes, né? Teve o povo da época lá de Israel, que entraram em rebelião contra Deus, se rebelaram contra Deus, viraram as costas para o Senhor e se afastaram da presença. Mas nós vimos aqui Deus falando, vimos o 11, Deus falando que Deus não vai considerar a rebelião que fizeram contra Ele. Deus falando que Ele vai perdoar e Deus vai afastar o mal que iria cometer aquele povo, vai afastar os seus inimigos, hein? Mas Deus, Ele vai deixar naquela cidade, embora nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel, né, que foram cativos porque Deus permitiu, mas nós vimos que Deus, Ele tem promessa ainda para aquele povo, inclusive, Deus diz que vai deixar naquela cidade os mansos e humildes. Quem são então esses humildes? Aqueles que se humilharam diante de Deus, que não entraram na rebelião. Você já viu falar aqui algumas vezes, que tem pessoas que são Maria vai com as outras, né? Já viram falar algumas vezes isso aqui. Tem um que vê alguém, se for para um lugar, porque o outro traindo, ele vai também, mesmo que o caminho seja ruim. Se alguém fica quieto, ele também está quieto. Se falar alguma coisa, ele se levanta para falar também, né? E inclusive foi lá no tempo que crucificaram o nosso Senhor Jesus, talvez era uma multidão, mas talvez nem todos eles estavam ali em rebelião contra Jesus.
nem todos queriam fazer isso, mas quando viu a multidão ir para um só lugar, dizendo crucificam, todos foram juntos. Todos se ajuntaram para dizer crucifica, crucifica. Aquela história, preste bem atenção a isso, aquela história de que a voz do povo é a voz do mundo, é o ditado mais errado que existe. Isso aí realmente é ditado mundano, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, toda aquela multidão que crucificaram Jesus estavam certos, e eles não estavam certos, estavam errados. Então não é a voz do povo que é a voz do mundo, é a voz daquele que ouve a palavra de Deus que é o correto, não é a voz do mundo que é o correto, tá? Não é a voz de todos que são corretos, né? A voz do povo é a voz de Deus, nunca foi e nem será, tá? Então Deus, ele ouve aqueles que estão no caminho reto. Deus, ele dá ouvido àqueles que não se dispersam do seu caminho. Deus, ele atende a todos nós pela sua rica misericórdia primeiro, e desde que você saiba pedir a Deus. Então nós vimos aqui que um povo se rebelaram. Deus fala com aquele povo. Deus diz que vai deixar naquela cidade os mansos e humildes, ou seja, aqueles que não são Maria vai com as outras, aqueles que mesmo o povo se rebelando, eles ficaram no seu cantinho aqui quietinho, e se humilharam diante do Senhor, falou: Senhor, eu não estou nesse meio aí, eu não estou no meio dessa turma, porque todo mundo partiu para um lado, mas ficou sempre os pequenos. Veja que era uma multidão quando foram crucificar Jesus, e tinha ali, não tinha nem meia dúzia de pessoas que eram os remanescentes. Estava ali a mãe de Jesus, estava ali algum dos apóstolos, não estava todos eles. Ou seja, para aquela multidão, uma turminha de 4 ou 5 pessoas, quem iria ouvir 4 ou 5 pessoas? Quem iria dar ouvido a 4 ou 5 pessoas? Mas não é porque aquelas pessoas que eram poucos, que tinha ali 4 ou 5 pessoas, que estavam calados, não é porque eles eram em pequenos números, que eles teriam que se ajuntar com os outros. Não era por isso. Eu estava numa aula, eu estava numa aula de bombeiros. Na época que eu estava fazendo o meu curso de bombeiro civil, aí o professor chegou: olha, classe A de incêndio é essa e essa e essa, a classe B é essa e essa, mas se eu tirar, tem um cabo de energia ligado, se eu tirar aquele cabo de energia, que classe ela passa a ser? Aí a multidão, classe A, e todo mundo levantou a mão, só um que falou classe B, e era o que estava certo. Você entendeu? Que você não tem que ser para o que os outros. Eu já falei aqui para os irmãos que muitas das vezes, e isso foram muitas as vezes, eu falei coisa e preguei porque eu vi pastores renomeados falando, porque eu vi pastores que era da televisão falando, pessoas ali que era cheio da presença falando, e eu cheguei a falar. Depois eu comecei a meditar na Bíblia, eu falei: peraí, não. Aí eu comecei a ouvir a voz de Deus e não ir mais pelos outros. Eu já fiz isso também, tá? Eu já fiz isso. E muitas das vezes, se a gente não está ligado em Deus, não estiver meditando na Santa Palavra, se a gente não tiver a disposição do Espírito Santo, nós somos Maria também vai com as outras. Nós acabamos falando algo que não é verdade, mas porque alguém falou, nós acabamos falando também como se fosse uma verdade. Tá bom? Então quando você, é por isso que o povo, eu não me lembro quem era o povo, os pastores aí podem me ajudar, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles corriam lá para ver se era verdade. Não era Coríntio não, né? Não sei se era os Éfesos, lá na Efésios, esse povo, não sei onde que era. Então Paulo falava, e eles corriam para ver se estava na escritura, como Paulo falou, e tem razão disso. Nós temos que olhar se realmente é aquilo.
Nós temos que ver se realmente é aquilo. É por isso que hoje no Brasil e em todo o mundo tem uma multidão perdida. Sabe por quê? Essa multidão está perdida porque eles vão na sua determinada igreja, onde eles dizem que serve a Deus, não conhece uma palavra da Bíblia, e o que falam lá em cima do altar, eles dizem que é aquilo, e jura de pé junto que é aquilo, quando na verdade não é, quando não é aquilo na verdade. Então as pessoas, eles se tornam cegos, se tornam surdos e mudos, porque eles não querem ver a verdade de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Então, são pessoas que, se você perguntar, né, às vezes tem um deles que anda até com a Bíblia Sagrada, mas se você chegar e perguntar para eles, onde está o livro de João, eles não sabem onde está o livro de João. Eles só ouvem ali o que aquele determinado ministro ali fala, e aí ele sai de pé junto, dizendo que é verdade, e está aí na perdição, adorando coisas que não deve adorar, se curvando diante de coisas que não deve ser se curvado, porque não pertence a Deus. Então tem uma multidão perdida, tanto no Brasil, como em toda parte do mundo, porque essa tal denominação, ela domina o mundo, né? Aliás, já dominou, agora não. Agora tem muita gente que abriu os olhos, tem muita gente que Deus está salvando, tem muita gente que Deus já salvou, inclusive em Belo Horizonte tem um pastor que era padre, aí se converteu, hoje ele é pastor em Belo Horizonte. Eu já mandei para alguns irmãos aqui, que eu peguei lá na internet e já mandei para alguns irmãos aqui, né? Tem alguns irmãos que eu já mandei. Então, o povo você só vai se converter de verdade, você só vai permanecer na verdade e na salvação, porque a verdade e a salvação, se você passar a dar ouvido à verdade de Deus, e não à mentira do homem, querendo transformar a mentira em verdade. Então preste bem atenção a isso. A verdade, ela é de Deus, e a verdade, ela está aqui dentro. A verdade, ela está aqui no conteúdo da Bíblia Sagrada, e é a Bíblia Sagrada que nos mostra quem é a verdade. Amém, gente? E nós não devemos correr junto com o outro, porque o outro está correndo e você não sabe para onde ele vai, e você tem que correr também. Mas isso é tão engraçado, isso é tão interessante, gente, que se você, presta atenção a isso é grande verdade. Se você chegar no meio da rua e você parar bruscamente e começar a olhar para cima para um prédio, quando você for ver, tem 15, 20 pessoas ao seu redor olhando também, sem saber o que é. São os de Bereias, né? Que eles, quando Paulo pregava, eles corriam para ver se era verdade, né? Mas é em que livro, pastor? Atos, né? É em Atos. Atos 17, a partir do 10. Paulo pregava e eles corriam para olhar se era verdade. Os apóstolos pregavam e eles corriam lá para ver se era verdade. Atos 17, a partir do 10. Tá, gente? Então, essa é a verdade da Bíblia Sagrada, né? Tem um cara que tem um canal aí na internet, que eu vi algumas vezes, né? O cara, ele é inclusive do Rio de Janeiro. Ele começa a andar e tem um monte de gente na frente, e ele passa correndo, corre, que vem não sei o que, e todo mundo que está atrás começa a correr atrás dele. Quando vem, tem uma fila correndo atrás dele, e ele começa a dar risada sozinho, porque não é nada, não é absolutamente nada. Você entendeu como é fácil da pessoa se perder? Você entendeu isso? Isso também acontece na igreja, acontece com o povo de Deus, né? Vai para um lado, todo mundo tem que ir. Quem falou? Eu tenho que ficar do lado da verdade, eu tenho que ficar do lado que me mostra que é a verdade. Eu não tenho que correr atrás de homem, eu não tenho que correr atrás do fulano porque ele é famoso, eu não tenho que correr atrás de jogador de futebol porque é famoso, eu não tenho que correr atrás de cantores evangélicos porque é famoso, sai na televisão, porque eu preciso de um autógrafo dele. Para que eu preciso daquilo ali? Para que eu quero um negócio que ele põe o seu nome? Quer dizer, o meu nome, porque eu não apareço na televisão, não vale nada, o nome dele vale porque ele aparece na televisão. Meu irmão, raciocina, entra na presença de Deus com alegria. Você não precisa nada a mais e nem a menos do que a palavra de Deus.
Você não precisa nada mais e nada menos de que ouvir a verdade, e a verdade tem que ser dita. Essa verdade venha doer, ou que venha te trazer alegria, ou que seja para dor, mas eu já expliquei aqui que toda a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. A palavra do homem pode até não servir para você, mas quando se trata da palavra de Deus, ela veio para mudar a vida de pessoas, veio para mudar a tua vida, veio para fortalecer, veio para corrigir, porque toda a palavra de Deus, ela é viva, porque ela foi e ela será dirigida até hoje pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então aqui é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O Senhor diz: naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Olha, eu estou em Sofonias 3 no versículo 11, para quem está assistindo chegou agora, Sofonias 3 no versículo 11, Deus está prometendo a um povo, é promessa de Deus, que nunca mais eles serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho, ou seja, aqueles orgulhosos, aquelas pessoas do olhar altivo, aquelas pessoas que não querem se curvar diante de Deus, que não quer obedecer a palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim: eu vou tirar do meio de vocês, eu vou tirar dessa cidade todos os rebeldes, todos os orgulhosos, e nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Eu tenho que me refugiar em quem? Na palavra de Deus. Qual é o meu refúgio? Na palavra de Deus. O que está escrito em Salmos 9, no versículo 9: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Eu devo me refugiar na palavra de Deus, eu devo me refugiar no Senhor. Se você está aflito, se você que está nos assistindo aí está oprimido, tem a palavra de Deus que é o teu consolo. Tem a palavra de Deus que é o teu guia, tem a palavra de Deus que vai iluminar os teus passos, meu irmão. Tem a palavra de Deus que tem o poder de te levantar, tem a palavra de Deus que tem o poder de mudar a tua vida, porque até hoje você não foi mudado. Por que você acha que até hoje o que você está vivendo, o que você está fazendo só te trouxe desgraça, só te trouxe tristeza? Por que você acha que isso está acontecendo? Porque você está correndo para um lado que não é para correr. Venha para o lado de Jesus Cristo, firme os teus passos na palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, se refugia na palavra de Deus, porque Deus, Ele quer o melhor para você. Então somente nele que nós devemos nos refugiar, e Deus tem promessa para você que é humilde, Deus tem promessa para você que não corre para um lado e para outro desesperado. Deus tem promessa para os mansos e humildes, aqueles que não entram em qualquer vento, aqueles que não ficam olhando para todos os lugares, não, olha somente para Jesus. O nosso Deus, Ele quer mudar a tua vida. O Deus eterno que eu estou ministrando, Ele quer transformar a tua vida. O Deus eterno, Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Basta você crer, tomar posse da palavra e correr para a vitória. Mas Ele quer mudar a tua vida. Não, eu também, mas puxa, eu não tenho condições de mudar a tua vida, somente Deus tem um poder. E outra, eu quero te dizer algo tão maravilhoso: se o poder da palavra de Deus não mudar a tua vida, eu não posso fazer absolutamente nada. Porque que poder tenho eu? Que poder tem o homem para fazer alguma coisa? Se a palavra de Deus não te mudar, meu irmão, o homem não tem poder algum. O homem não pode fazer absolutamente nada. Somente o Deus eterno, Ele pode mudar a tua vida. Somente o Deus eterno pode mudar a tua situação. Somente Deus pode entrar com providência na tua causa. Então entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega a tua vida ao Deus eterno. Ele tem o poder de mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua vida. Agora eu te pergunto, você quer que Deus mude a tua vida?
Se você quiser, Deus tem o poder de mudar a tua vida. Se você quiser, Deus pode mudar a tua vida. Basta você olhar para a palavra de Deus. Basta você se refugiar somente na palavra de Deus. Basta você confiar no poder que tem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela guia os teus passos. Amém? Deus pode fazer isso. No entanto, somente Deus pode fazer, mais ninguém. Olha, louvado seja Deus. Mas eu deixarei no meio da cidade, diz o Senhor, os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Você sabe o que significa isso? O remanescente do Senhor, eles, os que guardam a palavra de Deus, está escrito aqui. Primeiro fala o remanescente, depois fala no plural. Eles se refugiarão no Senhor. Eles guardarão a palavra de Deus, e eles se alimentarão, sem que ninguém possa os afrontar. Sabe o que significa? Ouça a palavra de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, não sei qual é a condição que você está vivendo hoje, mas a palavra de Deus é o alimento que você precisa para a sua vida ser mudada. Se alimente, toma posse do poder da palavra de Deus, e deita na tua cama, coloca a tua cabeça no travesseiro, e tenha paz, porque Deus está agindo ao teu favor. Tenha paz no Senhor, meu irmão. Tenha paz na palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer paz. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a tua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para te levantar na fé. A palavra de Deus é poderosa para escrever na tua vida uma nova história. Se você guardar ela no teu coração, Deus escreve uma nova história na tua vida. Amém, igreja? Somente Deus, Ele pode fazer isso. Por isso que está escrito aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o remanescente de Israel não cometerá injustiça, e ele não mentirão, nem se achará engano em sua boca. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. De que você está com medo? O medo já passou, né? Tem pessoas que tinham medo aí do coronavírus, muitos cristãos, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé. Muitos cristãos se refugiaram em casa. Na igreja não, que não pode ir na igreja por causa do coronavírus, não pode ir não sei aonde, né? Mas não se refugiou para deixar de trabalhar. Pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé. Não estou dizendo que você teria que fazer, não, de maneira nenhuma, mas cada um do seu jeito, da sua maneira. Porque se eu não posso ir para a igreja, porque lá eu posso ser contagiado, como é que eu posso pegar ônibus? Como é que eu posso andar em metrô? Como é que eu posso trabalhar numa empresa com centenas ou milhares de pessoas? Como é que eu posso fazer isso? Então Deus está perguntando: de que você tem medo? Por que você está com medo, se eu sou o teu Deus? Por que você tem medo, se eu sou o teu Senhor? Por que você está com medo, se eu estou contigo? Eu estou no meio de vocês. Não tenha medo, diz o Senhor, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, meu irmão. Deus é Deus de paz. Deus é o Deus que nos traz alegria. Deus é o Deus que Ele pleiteia a tua causa. Deus é o Deus que pleiteia a tua situação. Não precisa você ter medo de nada. Não tema ao homem que não pode fazer nada, aleluia, ao teu favor. Tema a Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Ele tem o poder de dar vida e tem o poder de matar. Não teme ao homem, tema somente a Deus.
e mais a ninguém. Pastor, como eu já falei aqui algumas vezes, pastor, mas ele é meu patrão, ela é minha patroa, pastor, ele é o meu chefe. É para você respeitar e não para temer. Pastor, mas ele só anda com um fuzil na mão, ele já matou não sei quanto. É para você respeitar, mas temer somente a Deus. Tema somente a Deus e mais a ninguém, meu irmão. Você não pode temer ao homem, porque não existe homem poderoso. Se o homem fosse poderoso, ele daria vida ao morto, aquele que já morreu. Poderoso quem é, pastor? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo alguém estando morto, ele tem o poder de ressuscitar, e tem o poder de levar para o reino dos céus. Jesus, ele é poderoso. A Jesus deve ser temido. Teu coração não teme ao homem, você venha temer unicamente a Deus, porque ele é o Deus da vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. É o Deus da vida. Os homens ficou para a gente respeitar. Ou porque você acha que o Mardoqueu, ou Mardocai, como esteja escrito na sua Bíblia, por que você acha que ele não se curvou diante de Amã? Era Amã ou Naamã? Tem esses dois aí. Tem Amã e tem Naamã, né? Era Amã, não foi? Naamã? Não, Naamã é o que tinha doença. Amã era o que era Naamã é que tinha doença, era Amã. Amã que era um líder lá do reinado, foi Amã, tá? Naamã é o que tinha doença, que foi lá para o profeta curar e tal e tal. Então Amã era aquele que recebeu um cargo do rei, né, do reinado, e todo mundo tinha que se curvar diante dele. E quando ele passava, Mardoqueu, e os outros: Mardoqueu, você não vai se curvar diante dele? Ele: não, eu só me curvo diante do meu Deus. Não, mas ele é o chefe não sei das quantas, ele recebeu aí a autoridade, ele tem até o anel do rei, ele tem até o selo do rei, onde ele tocar. Por isso que ele fez um decreto, né? Ele tinha um anel do rei, ele fez um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. Mas mesmo assim, Mardoqueu não temeu a ele, recebendo o diagnóstico que ele iria matar todos os judeus. Sabe o que é que Mardoqueu fez? Ele se veste de saco e ele se humilha diante de Deus. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele não se abateu, porque ele cria em um Deus que poderia resolver a tua situação. A situação do povo de Israel poderia ser resolvida assim como foi resolvida. Deus não deixou o povo serem mortos, assassinados. Deus entrou com a sua devida providência. A causa foi conhecido ao rei Assuero, e ele chega lá e honrou Naamã, justamente aquele que não se curvou diante. Deus honrou Mardoqueu, Deus honrou Mardoqueu porque ele não se curvou diante de Amã. Então Deus vai te honrar quando você passar a confiar em Deus. Deus vai te honrar quando você parar de temer ao homem e o teu coração ficar voltado somente para Deus. Eu não sei qual é a tua situação, mas o que eu sei é o que o meu Deus, Ele vai te honrar. Você nunca mais vai estar lá embaixo, e se você estiver lá embaixo, Deus tem o poder de te pegar de baixo e te colocar em cima, dizer: esse é o meu filho. Amém? Esse é o Deus que eu estou pregando, esse é o Deus que eu estou te mostrando, que Ele tem um poder, não há causa impossível para esse Deus. Então tema o nome do Senhor e Deus vai te honrar. A Bíblia, ela é maravilhosa. Gente, se a gente tomar posse da palavra de Deus e começar a viver Jesus em nós, começar a viver a palavra de Deus em nós, a nossa vida muda. A minha vida começa a mudar quando eu começar a temer a Deus, olhar para a palavra dEle e começar a exercer o que está escrito aqui na palavra dEle.
Acontece que quando chega nos momentos difíceis, aquela crença que você dizia que tem, ela acaba. Muitos são assim, não é? Acontece que quando chega o coronavírus, muito que sapateava, dizia que era sapatinho de fogo, dizia que era canela de fogo, some tudo, acabou o fogo apaga. A canela de fogo ficou canela de gelo, o sapatinho de fogo ficou sapatinho de coelho, e assim por diante. As pessoas acabam, por coisa mínima que acontece, que começa a acontecer, o povo some. Cadê o povo de Deus? Aonde estão o povo de Deus? Aonde está o sapatinho de fogo? Aonde está o canela não sei das quantas? Aonde está? Apenas um vírus, porque está matando, matou muita gente, certamente. Claro, matou o povo de Deus? Também matou. Mas nós vimos quando as coisas se apertarem, já está chegando. Ainda hoje eu estava vendo, ainda hoje eu me curvei lá no meu sofá, eu falei: Jesus, tu está voltando. Tu está voltando. As pessoas estão matando hoje por nada. Rapaz está lá sentado numa moto esperando a mulher sair do serviço, um cara veio por trás, deu-lhe deu-lhe uma facada aqui nas costas, para roubar um celular, sem nem pedir o celular, já chegou matando o cara, para depois pegar o celular. O povo não está tendo mais coração. O cara chegou, enterrou a mulher dele dentro do quarto, a semana passada, mas acharam hoje. Matou a mulher, sumiu, enterrou dentro do quarto, cobriu, pôs uma mesa em cima e fez uma festa dentro da casa com a mulher morta. Gente do céu, Jesus está voltando mesmo. Não tem como dizer que Jesus não está voltando, porque Cristo falou que no final dos tempos, quando perguntaram para ele: Senhor, qual o dia da tua vinda? Eu quis lembrar esse versículo no culto passado, mas esqueci. Mateus 24, 36. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente o meu Pai. Mas eu vou falar o que vai acontecer no final dos tempos. O amor de muito vai se esfriar. O pai vai matar o filho, e o filho vai matar o pai. O amor de muitos se esfriarão, porque não vai ter mais amor no coração. É isso que está acontecendo. O cara não ama mais o seu filho, o filho não ama mais o seu pai. Quantos filhos nós vimos aí que mataram as mães, porque não deu dinheiro para usar droga? Ele chegou lá, matou a própria mãe, matou a sua avó. Jesus está voltando, querido. O amor já esfriou. Nós não vimos amor por aí. Nós vimos maldades. Nós vimos pessoas que está já para morrer. Cara com 80 anos está na política e ainda está roubando como se ele fosse eterno. Então acabou. O amor está pelo dinheiro, o amor está pelos bens materiais. O amor não está em Cristo. O amor não está no seu próximo. O amor acabou. As palavras de Jesus estão sendo cumpridas nesse momento. As palavras de Deus estão sendo cumpridas nesse momento. Jesus está nas portas batendo. E outra, vai pegar muito crente de surpresa. Vai pegar muitos cristãos, canela de fogo, sapatinho de fogo, de surpresa. Pegarão muitos na surpresa, porque não estão ouvindo mais a voz de Deus. Até parte da igreja já esfriou também, não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais orar, não consegue mais vir na casa do Senhor, congregar para adorar o nome de Jesus Cristo, não consegue mais. Dentro da igreja também o amor já esfriou. Porque Jesus disse que até os meus escolhidos ia esfriar. Até o sapatinho de fogo ia esfriar. Isso é palavra do Senhor Jesus, não é palavra de homem. Então o que Jesus falou está se cumprindo em nosso meio nesse momento. Portanto, você que está de pé, cuide de si para não cair. Aquele que caiu, que se dispersou, que desanimou, tem uma nova oportunidade para retornar para Cristo. Deus está te dando uma nova oportunidade para você retornar para Jesus. Se você está assistindo aí, é com você mesmo. Deus, Ele te concede uma nova oportunidade. Renove a tua aliança com Deus. Não fique de fora da salvação, porque Jesus Cristo só tem promessa para aqueles que estão firmados na sua palavra.
Deus não tem promessa para aqueles que estão afastados, que estão longe, que estão dispersos, que virou as costas para Jesus. Deus tem promessa para você, meu irmão. Então volta para a presença de Deus, volta para a palavra, porque a palavra te garante a vitória. A palavra de Deus te garante vida, e nenhum outro te garante vida, a não ser somente a palavra de Deus. Então olha para Jesus, olha para a palavra do Senhor Jesus, receba a palavra do Senhor Jesus, não fique dispersos da palavra do Senhor Jesus, não. Remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Quem são os remanescentes? São aqueles que guardam a palavra e permanecem na palavra, não importando se está sendo favorecido assim ou não, não importando se o tempo está seco ou que se está chovendo, não importando se é doença, se é enfermidade, eles permanecem firmes na palavra. Remanescentes são aqueles que guardam a palavra de Deus e não abrem mão dela. Esses são os remanescentes do Senhor. Aí Deus diz assim: eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Porque quem está firmado na palavra de Deus não tem medo de absolutamente nada, porque ele está firmado na palavra de Deus, não é em palavra de homem. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, diz o Senhor, alegre-se, regozije-se todo o coração, ó cidade de Jerusalém, o Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum, se ouvir a palavra de Deus. Uma palavra aqui que me chamou muita atenção. Deus fala com o remanescente, amém? Eu já falei quem são os remanescentes do Senhor. Deus tirou o opróbrio do seu meio. Deus não deixará os seus inimigos te sitiares. E Deus, como está escrito aqui, vou ler novamente, Ele anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Rei de Israel está em nosso meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Para isso eu tenho que estar na palavra de Deus. O Senhor anulou a tua sentença. Quem crê, diga amém. Deus anulou a tua sentença. Deus anulou a sentença do seu povo. Mas quem é esse povo? Deus fala aqui que é os remanescentes. Não é qualquer um. Porque se fosse assim era fácil. O cara não precisa se esforçar para servir a Deus e anulou os pecados deles. Anulou a sentença dele. Não. A sentença está anulada sim. Quem está ouvindo, diga amém. Amém? Deus anulou a sentença. Por quê? Mas não são os remanescentes. Acontece que nós somos falhos. Nós também pecamos contra Deus. Nós somos falhos. Nós pecamos o tempo todo contra Deus. Mas aquele pecado que nós cometemos, a palavra está dizendo: filho, você é o meu remanescente. Filho, você guardou a minha palavra. Então a tua sentença já está anulada. Amém? Ou seja, Deus está dizendo que a salvação é tua. Deus está dizendo que a salvação é para você. Deus está dizendo que não vai tirar a tua salvação. A salvação é tua. Toma posse da salvação que Deus está te dando. Ó remanescente do Senhor que está enfraquecido. Ó remanescente do Senhor que caiu em tentações. Ó remanescente do Senhor que a frieza entrou no coração. Deus está te chamando para uma nova vida. Esteja no meio daquele povo que Deus diz assim: a tua sentença está anulada. Faça parte do povo que vai morar no reino dos céus. Faça parte desse povo, meu irmão. Não abra mão da salvação que Deus tem para você, por algo que aconteceu na tua vida. Não abra mão da salvação que Deus já entregou para você. A salvação é tua, eu tenho a minha e você tem a tua. Cada um tem a sua salvação.
Por quê, pastor? Porque a salvação ela é individual, a salvação não se mistura. Eu não posso ser salvo na sombra do outro. Não, isso não pode. Não é igual, às vezes aqui nós temos um conhecido, né? E esse conhecido, chega lá algo que não está dando certo, mas ele é conhecido lá na empresa, ele é conhecido no hospital, chega lá e marca, ô pastor, você já está esperando há tanto tempo, então tem um conhecido lá, ele marcou a sua cirurgia e você já vai fazer. Eu não posso, no reino do céu eu não posso fazer isso. Não, eu não posso. No reino dos céus, o arrependimento ele é individual, é você que se arrepende dos seus pecados. A salvação também ela é individual, a salvação é tua. Então toma posse, meu irmão, da salvação que Deus entregou para você. Amém? Toma posse das promessas de Deus nessa noite, toma posse da palavra de Deus nessa noite, e você vai sair daqui cantando os louvores. Você que está em casa já está abençoado em nome de Jesus, se recebeu e se guardar a palavra de Deus no teu coração. Deixa Deus mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua vida, basta você tomar posse da palavra de Deus e cantar o hino da vitória. Diga graças a Deus, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Deus te abençoe com esta palavra, Deus mude a tua vida com essa palavra.